Olá, bom dia. Vocês podem me confirmar no chat se vocês estão me ouvindo? Ah, sim, obrigado, Cleon, Alan, obrigado pelo retorno. A gente tem acho que um minuto ainda, vamos esperar só um pouquinho para ver se alguém mais vai entrar. Senão a gente já começa, né, para respeitar aqueles que chegaram na hora, né, como sempre. Vocês já estão vendo a minha tela também? O slide inicial? Joia, muito bom. Bom, pessoal, bom dia, Daniela. É, Eu vou começar. Eu acho que vocês já devem ter participado das outras edições do programa de webinar, então já tem as instruções básicas, né? Conhecem aqui o ambiente. Se vocês precisarem fazer qualquer pergunta, vocês podem fazer na janela de chat, colocando uma hashtag qualquer. O fato de vocês colocarem o símbolo de hashtag já faz com que a mensagem de vocês vá para a minha aba de perguntas. Eu tenho aqui uma tela separada para as perguntas. E eu vou procurar deixar as perguntas para responder ao final. Tá? Se eu perceber que o tempo está andando bem, a gente dá uma paradinha no meio. Tá? Mas se você precisar de alguma coisa urgente, aí vocês gritam no chat, não põe hashtag, coloca uma pergunta em caixa alta, tá? Só para chamar minha atenção, e aí a gente dá uma paradinha para perguntar. Tá? Mas no final, se tudo correr como previsto, a gente vai ter uns minutos para discutir no finalzinho, alguns minutos, então a gente usa esse tempo para tirar dúvidas. Tá? Bom, então, em primeiro lugar, bem-vindos, obrigado por terem vindo, aceitado o convite da SBGC para esse webinar. O objetivo aqui é compartilhar com vocês a experiência da Promologicalis na implantação da rede corporativa Logicalis Connected, que é o nome fantasia que nós demos para a nossa rede social corporativa. Explicar para vocês o porquê é que nós investimos nessa rede social, o que foi que nós fizemos, né, que método nós utilizamos e que resultados a gente tem até agora. Né? A rede social ela foi criada, foi implantada na virada do ano, entrou em produção no mês de abril, então a gente tem aí de abril até outubro 6, 7 meses de utilização e a gente vem fazendo alguns progressos interessantes. Né? E como em muitos outros casos, nós descobrimos coisas a fazer à medida em que a gente utiliza e tem o feedback da rede. Né? Então esse é o momento que nós estamos. Eu vou avançar aqui um slide. Esse é o programa, a pauta que eu vou seguir. Primeiro, para aqueles que não me conhecem, eu vejo aqui na lista de participantes alguns nomes conhecidos, mas para quem não me conhece, eu vou ter um slide com o meu perfil, para vocês conhecerem. Depois um pouco sobre a empresa, mais para dar contexto, né? O objetivo aqui não é que a empresa seja o foco da apresentação, mas para dar um contexto para vocês. Aí eu preciso falar em seguida sobre a gestão do conhecimento na Promologicalis. Alguns de vocês provavelmente já conhecem as práticas de gestão do conhecimento do Grupo Promon. Essas práticas elas estão presentes também na Promologicalis, que é uma das subsidiárias do Grupo Promon. Então, vou passar rapidamente só 2 slides, que também não é o objetivo falar sobre a GC na Promon, mas é porque no contexto da gestão do conhecimento da Promologicalis é que se enquadra essa iniciativa da rede social. Né? Então, a gente já deixa aqui de antemão a dica ou a informação de que a rede social corporativa não é só para fazer amigos, não é só para socializar. Né? Nós temos objetivos concretos e eles estão ligados à gestão do conhecimento. Depois eu vou falar para vocês sobre o conceito de rede social corporativa, um slide só para a gente dizer de onde que veio esse conceito, falar por que ela é necessária e aí a gente já está entrando nos motivos da implantação da rede social na Promologicalis. E aí eu tenho alguns screenshots, algumas telas da nossa rede social.
para em seguida falar sobre o que foi que nós percebemos nesses 6, 7 meses de implantação e de utilização da rede social Logicalis Connected, e eu deixo um espaço para perguntas. Tá? Eu sei que a pergunta vai vir mais cedo ou mais tarde, então já antecipo. A ferramenta que nós utilizamos é uma ferramenta chamada Jive, Jive. É uma ferramenta específica para redes sociais. Mas todo o processo que nós percorremos, ele poderia ter sido conseguido de forma próxima ou não tão próxima com outras ferramentas de mercado, com o SharePoint da Microsoft, com a versão corporativa do Facebook, a versão corporativa do Google+. No nosso caso, a escolha foi pelo Jive, porque quando nós começamos a avaliar a questão, era um dos players relevantes, essas outras opções não eram válidas na época, a nossa melhor opção foi Jive, nós acabamos nos tornando implantadores dessa ferramenta, enfim, então tem uma série de motivos técnicos e comerciais que nos levaram à escolha do Jive, mas eu diria que foi uma escolha feliz. Então vamos em frente. Bom, primeiro eu, né, aqueles que não me conhecem, eu trabalho com gestão do conhecimento e com tecnologia da informação já há bastante tempo, com tecnologia da informação desde a década de 80 e com gestão do conhecimento desde o início dos anos 2000. E eu vim para a Promon Logicalis, eu era de outra empresa do Grupo Promon, que era a Promon Engenharia. Eu vim para a Promon Logicalis no início deste ano por conta desse projeto de implantação de redes sociais. Né? Então, participei da implantação e hoje eu sou o que eles chamam aqui de um Regional Community Manager. Eu sou um gestor de comunidade regional na rede Logicalis Connected. O regional é mais compreensível quando a gente se dá conta de que a Promon Logicalis é parte de um grupo internacional chamado Logicalis Group, que tem braços em toda a América Latina, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia Pacífico, enfim. Então, existe o que se chama de RCM, né, um Regional Community Manager, para cada uma dessas unidades regionais, e existe um Enterprise Community Manager no Reino Unido, que é onde fica a sede do Grupo Logicalis. Né, e a gente, em conjunto, em colegiado, discute algumas coisas uma vez por semana. Então, é o modelo de governança da rede corporativa aqui na Logicalis. Bom, a minha formação é em administração, apesar de eu trabalhar com tecnologia da informação desde a década de 80, como eu disse. Eu comecei a me especializar em gestão do conhecimento nos anos 2000, foi lá em 2002, passei pela pós-graduação da Getúlio Vargas de São Paulo nesse assunto. Alguns anos depois eu conheci uma pós-graduação Lato Sensu na Faculdade Senac de São Paulo. Depois de ter passado como aluno pelo Senac, eu também fui docente desse mesmo curso, de várias turmas, acho que foram 6 turmas entre 2008 e 2012. Fui membro da diretoria São Paulo da SBGC no ano de 2010, onde eu trabalhei bastante próximo do Fernando Fukunaga, do André Saito e da Sônia Wada. Foi um período muito rico, muito bom. E, infelizmente, eu não pude dar continuidade. Quem me conhece pessoalmente sabe que esse ano foi bastante conturbado porque foi o ano de nascimento do meu primeiro filho, então um bocado de coisas entraram na agenda. Eu ainda dava aula e eu tive que deixar de participar da diretoria da SBGC. 2 anos depois eu parei de dar aula, justamente para poder encaixar a convivência com meu filho na minha rotina diária. Né? Eu estou no Grupo Promon desde 2005, trabalhando com esses temas que eu considero correlatos, são todos correlatos: a governança de TI, gestão de informação, gestão documental, segurança da informação e gestão do conhecimento. E aí, segurança da informação e gestão do conhecimento são 2 assuntos correlatos, mas antagônicos. Né? Em gestão do conhecimento tem muito a ver com compartilhar, segurança da informação tem muito a ver com não compartilhar, com proteger, e essa oportunidade de trabalhar com os 2 assuntos foi bastante rica para me dedicar a pensar sobre o conflito e resolver ele de alguma forma. Né? Então foi muito interessante. Mesma coisa com a minha relação com gestão de informação e gestão documental, que eu precisei entender onde é que isso se encaixava em termos de gestão do conhecimento. Desde março desse ano sou, como eu disse para vocês, o Regional Community Manager da Logicalis Connected para a região Brasil. E eu tenho buscado certificações alinhadas a essas minhas atribuições. Então, eu tenho uma certificação em gerenciamento de projetos, uma certificação em gestão do conhecimento e em segurança da informação. Vamos lá. Então, primeiro, rapidamente passando... Bom dia, Fernando. Passando aqui pela
apresentação da Promologicalis. A Promologicalis é o braço do Grupo Logicalis que representa toda a América Latina. Vocês veem nesse mapa da América Latina os países onde a Promologicalis tem atuação. Do lado direito, vocês veem ali no primeiro quadro que a Promologicalis é resultado de uma parceria entre o Grupo Promon e o Logicalis Group. Fernando lembrando de colocar o hashtag na janela de chat. Bom, o que é a Promologicalis, assim como o Logicalis Group? É uma integradora de serviços e tecnologias. Né? Então, eu também não vou explorar muito aqui, porque o objetivo não é falar da Promologicalis. Vocês conseguem achar bastante material no site institucional da empresa, mas vocês podem ver pelos números, é uma quantidade grande de profissionais na América Latina, são quase 1.500, um faturamento bastante relevante, 500 milhões de dólares. A maior operação dentro do grupo Logicalis é a operação da América Latina, que está sob cuidado da Promologicalis. E vamos em frente. Aqui, alguns reconhecimentos também que vocês já conhecem do mercado. Assim, o Grupo Promon e cada empresa do Grupo Promon tem estado constantemente na lista de melhores empresas para se trabalhar, tanto da FIA quanto da revista Época. Ano passado, a Promologicalis foi uma das vencedoras do Prêmio Nacional de Qualidade, da Fundação Nacional de Qualidade. Já há alguns anos ela vem aparecendo nesse panorama de Visão 360 da Época Negócios, que também é um prêmio que nós reconhecemos bastante. Aqui uma amostra da carteira de clientes da Promologicalis. São empresas de grande porte de vários segmentos, telecom, varejo, bancário, indústria, governo. Depois vocês vão ter acesso a esse material todo, a SBGC vai disponibilizar e vocês vão poder olhar com mais calma. Tá? Eu estou passando rapidamente para que a gente possa chegar ao conteúdo que interessa, que é o que a gente vai poder discutir. E aqui o portfólio de serviços e ferramentas que a Promologicalis oferece, de colaboração de voz, colaboração de vídeo, soluções de data center, redes locais de longa distância, segurança da informação, segurança de redes, soluções de software e as modalidades de fornecimento envolvem também consultoria, que é onde esse assunto de rede social e o assunto de gestão do conhecimento se encaixam. Né? Porque é possível fazer essas coisas sem uma carga grande de hardware e de software. Né? Então, uma coisa é serviço, outra coisa é produto. Vamos lá. A gestão do conhecimento, como é que funciona na Promologicalis? Para quem conhece a gestão do conhecimento do Grupo Promon, vai ver que isso é bem parecido. Então, a primeira coisa que a gente precisa aqui combinar entre nós é qual é o conceito de conhecimento que nós utilizamos na Promologicalis, quando a gente fala em gestão do conhecimento. Esse slide bastante didático, é um substrato do livro do Nonak e do Takeuchi sobre a criação do conhecimento na empresa. Eles têm um capítulo muito longo, tem outras referências, mas eu pensei só algumas definições aqui para a gente ver o que é e o que não é. Né? Então, Platão e Sócrates falavam de conhecimento como autoconhecimento, isso lá na Grécia Antiga. Então, o conhecimento estava mais ligado ao autoconhecimento, a conhecer a si próprio, saber quem você é, a sua identidade, do que você, o que te faz você, e não estava ligado, na época, ao conhecimento do saber fazer. Isso tinha um outro nome, uma outra palavra em grego, que era técne, que se referia não a conhecimento, mas a habilidades de execução de coisas. No confucionismo, que na verdade, ele é até anterior, tem uma diferença de 100 anos, Platão e Sócrates estão ali em 450 a.C., Confúcio era por volta de 500, mas a definição dele, embora contemporânea da Grécia, era diferente, porque ela falava sobre conhecimento como saber o que dizer e como dizê-lo como caminho para aperfeiçoamento e sucesso na Terra. Embora haja aqui o componente do aperfeiçoamento individual, do aperfeiçoamento pessoal, existe aqui o ato do dizer. Então, aqui nós temos uma pequena referência ao fato de que o conhecimento ele depende da interação do indivíduo com aqueles ao redor, com o ambiente ao redor. Caso contrário, ele não existe e não tem impacto sobre você. Basicamente é isso que significa. Essa interpretação, se o conhecimento existe na interação com o ambiente ao redor, com as pessoas ao redor, ela fica muito mais enfática com Drucker já no século XX, na década de 90, em 90, 91, em que ele falou sobre conhecimento como ação. E ele diz, conhecimento é informação eficaz em ação focalizada em resultados. Resultados são vistos fora da pessoa, na sociedade ou na economia, ou no avançar do próprio conhecimento. Então, aqui está muito mais próximo do que a gente utiliza hoje como conceito. Ele fala de conhecimento é agir
para produzir resultados de forma perceptível. Ou seja, se você tem algo que você considera conhecimento, mas você guarda para você, bom, filosoficamente não é reconhecido como conhecimento para os nossos fins, né, de gestão do conhecimento corporativo. Então, esse último parágrafo agora é o conceito que nós utilizamos. Isso não é do livro do Nonaka, isso é como nós cunhamos aqui no Grupo Promon. O que nos interessa não é o conceito de conhecimento. Nós não queremos entrar nessa discussão sobre o conhecimento humano, porque existem muitas discussões em andamento sobre isso ser gerenciável ou não. Então, vocês já encontraram, e vão encontrar mais ainda, pessoas, fóruns, artigos debatendo no mercado que o conhecimento não pode ser gerenciado, porque o conhecimento só existe na mente das pessoas, então você não pode gerenciar uma coisa que está dentro da cabeça das pessoas, porque você não abre a cabeça das pessoas. E essa discussão fatalmente acaba na conclusão de que não existe gestão do conhecimento. Isso é muito comum. Então, para esclarecer de vez que não é disso que a gente está falando, nós passamos a adotar e a divulgar por aí que o conceito que nós utilizamos é o de conhecimento corporativo. É o conhecimento que a empresa possui. Esse é o alvo da gestão do conhecimento. Existe, claro, a gestão do conhecimento pessoal, o PKM, né, o Personal Knowledge Management. Isso é assunto para outra conversa, mas também ele é bastante objetivo. Mas aqui, para os nossos fins, nós vamos falar de gestão do conhecimento corporativo, que é o conjunto de pessoas, processos, ferramentas e relacionamentos que tornam a operação da empresa possível, né? E aí eu tenho um slide aqui que detalha isso um pouco mais, né? Então, do que é que nós estamos falando? Estamos dizendo que o que a empresa sabe fazer, que é esse círculo do meio, é composto daquelas 4 coisas. O que o profissional sabe fazer, né, que existe todo o lado humano das relações interpessoais, a habilidade humana, o conhecimento e ação, que é a habilidade humana de fazer acontecer as coisas, a capacidade humana de se adaptar a novas situações e de lidar com subjetividade, né? Ou seja, ainda é muito humano e isso vai continuar sendo assim. Eu digo ainda por causa dessas tendências muito recentes, ou melhor, não são recentes, mas elas estão muito mais fortes ultimamente, de automação de rotinas, automação de trabalhos que são típicos de conhecimento. Isso está se acelerando bastante. Mas sempre vão sobrar essas atividades que dependem do humano, porque dependem da adaptabilidade das novas situações, de saber entender uma situação subjetiva com pouca informação e certas coisas que somente o ser humano consegue colocar em ação. Então, esse é o grande valor do conhecimento humano. Do lado direito vocês têm os processos, que é outra forma de conhecimento corporativo, e aí isso é muito importante porque os processos são provavelmente a faceta mais perene do conhecimento corporativo, é o conhecimento que não vai embora para casa, ele não se deteriora sozinho, e ele padroniza os resultados, ele garante a qualidade dos resultados, e sim, é objeto do sistema de gestão de qualidade. Aqui embaixo a gente tem as ferramentas utilizadas pelos profissionais. É fácil pensar em ferramentas como sendo as ferramentas de tecnologia da informação, porque muito do trabalho do knowledge worker, né, do trabalhador do conhecimento, é um trabalho digital, um trabalho virtual. Mas, assim, por ferramentas a gente está se referindo a qualquer coisa que seja parte do processo produtivo da empresa. Então, nós podemos falar da linha de produção, das máquinas. Oi, Alexandre, bem-vindo. E aí, em ferramentas, aqui eu destaco 2 tipos específicos de ferramenta, né? A ferramenta de informação e comunicação, que nós estamos já habituados a elas. Esse ambiente de transmissão do webinar é uma dessas ferramentas. Nós estamos aqui reunidos virtualmente para discutir o assunto, ninguém teve que sair dos seus domicílios ou da sua empresa. E do lado direito eu coloquei também a automação do conhecimento repetitivo, que é essa tendência que eu mencionei para vocês de que, alguns artigos tratam como ameaça, a ameaça da substituição do emprego. Sim, é uma ameaça porque essa substituição vai fazer com que valha muito mais a pena em termos de custo ou de desempenho automatizar certas rotinas do que manter pessoas fazendo. Mas, como eu disse antes, há muito trabalho a ser feito, principalmente o ser humano vai fazer, então não há extinção geral do emprego. Pode haver e vai haver, sim, uma mudança. E do lado esquerdo tem, usualmente, quem fala sobre os pilares da gestão do conhecimento, fala sobre os pilares do conhecimento corporativo, costuma se referir a um tripé, que são esses 3 que eu passei, que são pessoas, processos e ferramentas, mas nós aqui na Promon nós incluímos um 4º pilar, que é relacionamentos. As pessoas que nós conhecemos e as empresas com quem nós nos relacionamos, clientes, parceiros, fornecedores,
fazem parte da nossa capacidade de saber fazer. Então, a gente precisa levar em consideração aqui que devem ser objeto da nossa gestão do conhecimento as pessoas ao nosso redor e as empresas ao nosso redor. Então, essa é a definição de conhecimento que nós utilizamos, tá? Por trás desse raciocínio todo. Bom, de qualquer forma, é importante ter uma definição de gestão do conhecimento. Vocês já se deram conta de que existem inúmeras definições de gestão do conhecimento, com algumas variações. Nós costumamos, nas apresentações, trazer essa definição que consta da Wikipedia, porque nós concordamos com ela, e ela é fruto de uma construção coletiva, então ela tem esses dois valores. Então, indo direto a esse parágrafo que está em português, a construção da Wikipedia chegou à conclusão de que gestão do conhecimento é um processo, é o processo de capturar, desenvolver, compartilhar e efetivamente utilizar conhecimento organizacional, que é aquele conceito que a gente mencionou. Se refere a uma abordagem multidisciplinar para alcançar os objetivos organizacionais pelo melhor uso do conhecimento. Então aqui a gente tem também a motivação. É para alcançar os objetivos da empresa. Aquele desenho da estratégia, a gestão do conhecimento vai usar esses processos para preparar a empresa, manter a empresa preparada para atingir esses objetivos. Então essa é a definição que a gente utiliza. Não que seja a única correta. Aqui na Promologicalis, nós formalizamos esses 4 procedimentos que vocês estão vendo aqui em vermelho. Então, o processo de geração de conhecimento, que pode ocorrer por várias formas. Então, nos arredores dessa imagem, vocês veem as outras caixas que dizem as formas como isso acontece. Então, conhecimento novo é gerado por capacitação profissional, por contratação de profissionais de fora, por acesso à base de conhecimento. Eventualmente, aqui há outras possibilidades. Tá? O Davenport e o Prussack, no livro sobre gestão do conhecimento organizacional, eles falavam de aquisição de empresas, de joint ventures. Então, na verdade, tem um conjunto grande. Então, faz parte do nosso processo de gestão do conhecimento alimentar os processos de geração do conhecimento. Do lado direito, alimentar os processos de formalização do conhecimento, ou seja, transformar o tácito em explícito, não importa se é texto, se é áudio, se é imagem, se é vídeo. Fazer esse conhecimento ser disseminado, que é a caixinha de baixo vermelha, a disseminação do conhecimento. Aí nós temos as nossas ferramentas aqui para compartilhar esse conhecimento que foi explicitado ou diretamente com a fonte do conhecimento tácito, que é o profissional. Por isso existem aquelas setas diagonais que ligam a geração com a disseminação. Mas, de forma indissociável, a gente tem a aplicação do conhecimento. Caso contrário, ele não existe, como eu disse. O conhecimento ele precisa ser colocado em prática. Mesmo que a prática também gera conhecimento. Vocês veem por esse loop do lado esquerdo que o processo se retroalimenta. Tá? Então, esses são os processos que nós chamamos aqui na Promologicalis de processos de gestão do conhecimento. A gente não vai entrar nesse mérito agora, mas esses processos eles não rodam sozinhos. Assim, a melhor forma de você colocar em prática os processos de gestão do conhecimento é embutindo esses processos nos processos produtivos da empresa. Então, nós temos dentro dos processos de comercialização, de execução, de gerenciamento do projeto, nós temos algumas etapas do trabalho, como, por exemplo, no final de um projeto, a coleta de lições aprendidas. Então, são processos que pertencem à gestão do conhecimento, fazem parte desses 4 tipos de processos, mas eles estão embutidos nos processos corporativos. Essa é a forma de você colocar na prática e não fazer gestão do conhecimento dentro de uma sala fechada, porque ela efetivamente não funciona. E esse segundo slide é o último que eu vou utilizar para mencionar a gestão do conhecimento na Promologicalis, é sobre uma estrutura organizacional específica do Grupo Promon. Claro, existem outros lugares, eu sei, por exemplo, que na Embraer existe uma estrutura similar, em que nós temos aqui do lado esquerdo, isso é só um pedaço do organograma, tá? A nossa atuação ela é projetizada, então essas colunas vermelhas são áreas dos processos principais. Então nós temos engenharia comercial, que é a área de elaboração de propostas, a área de vendas, que é a comercialização, e a área de operações, que é cuidar da entrega de tudo que foi conquistado. E eles têm um quadro fixo de pessoas pequeno e contam com profissionais das competências que estão em cinza do lado esquerdo. Aí, para cuidar dessas competências, nós temos essas entidades, são áreas da empresa, são áreas virtuais, que nós chamamos de centros de competência. Então, nós temos um centro de competência de tecnologia, um centro de competência de gerenciamento, um centro de competência de serviços, que provém, tanto para propostas, comercialização e entrega, as pessoas, os processos, as ferramentas, os sistemas
que vão permitir que a gente elabore proposta, ganhe proposta e execute os contratos, e em contrapartida a gente recebe de volta novos insights, uma rede nova de contatos, as lições aprendidas durante a execução e conhecimento novo, né? Então, esse é o motor que alimenta os processos de negócio, né? A estrutura dos centros de competência. Depois a gente pode voltar mais a esse tópico, se vocês julgarem que é interessante. Bom, então, como eu disse, um slide sobre o que é rede social corporativa, né? O mercado tem dois principais nomes para isso. Vocês vão achar alguns fornecedores falando de ESN, Enterprise Social Network, e vocês vão achar alguns falando de Social Business, que é um conceito mais amplo, porque se refere ao negócio social, não à rede social. Claro, a rede social é um componente importante para se fazer negócio social, né? Aí eu uso aqui uma referência, vocês vão achar isso na internet com facilidade, de um consultor do mercado chamado David Armano. Ele tem um blog interessante, em que ele teve o trabalho de representar nesse mapa, nesse roadmap, a evolução do conteúdo digital, né? Então começa lá embaixo com a produção de conteúdo digital, que aqui já é a etapa seguinte, né? O conteúdo interativo, não era só o WordStar 2000, lá da década de 80, para você redigir texto e imprimir na impressora matricial. Ele está falando aqui já de conteúdo interativo. Em seguida, a gente vai para a etapa da mídia digital, e aí a gente tem as entidades que são onipresentes no nosso dia a dia, o browser de internet, o Internet Explorer está aí até hoje, agora na forma do Edge. A Google surgiu nessa época com o crescimento do volume de informações digitais publicadas na internet. Surgiram depois os negócios puramente digitais. A Amazon é o maior exemplo de uma empresa que tem a maior parte do seu negócio dependente de ativos digitais e não de ativos físicos, né? Isso hoje os exemplos de negócios digitais são inúmeros, são quase infinitos. Aí veio então o advento das redes sociais. Esse ícone que está aqui, se não me engano, é o do MySpace, que era uma grande rede social há cerca de 15 anos atrás. Hoje ela perdeu muito da relevância, é uma rede social de nicho, mas ela representa o surgimento das redes sociais. No Brasil, a principal rede social mais relevante foi o Orkut. Hoje a gente tem esse predomínio do Facebook e todas as outras que a gente conhece que gravitam em torno do Facebook. Na etapa seguinte veio uma exploração da mídia social, e entre as outras ferramentas de compartilhamento continuam as redes sociais, e entre outras ferramentas de compartilhamento como Twitter, o Skype, LinkedIn, YouTube e assim por diante. E aí ficou claro que colocar pessoas em contato com outras pessoas era, eu ia dizer, um bom negócio, mas era uma coisa legal. Era legal poder entrar numa rede em que você achar os seus vizinhos e poder falar com eles via computador, ou achar os colegas de escola de 20 anos atrás, ou então achar os colegas de trabalho para poder continuar a relação que vocês tinham no ambiente de trabalho, no clube, na faculdade, em outros momentos, através da rede social. Não demorou muito até as pessoas se darem conta de que, puxa, mas isso para os negócios pode ser muito interessante. E aí foi aí que surgiu o conceito de social business. Na verdade, ele é uma extrapolação do conceito de rede social para utilização para fins corporativos. Então, não se trata da gente colocar um Facebook dentro da empresa. Não é isso. As pessoas da empresa elas vão se achar no Facebook de qualquer forma. E elas vão trocar fotos, vão compartilhar vídeo de gatinho e vão se mobilizar contra o partido A ou o partido B. Dentro da empresa, a rede social ela tem que ter um outro propósito. Ela tem que ter uma finalidade clara. E é disso que a gente vai falar. Eu vou contar para vocês como é que a gente chegou a isso. Tá? Mas a visão de como a gente chegou até o conceito de rede social corporativa, uma boa visão é essa aqui. Tá? Porque uma rede social corporativa, a rede social corporativa ela é benéfica ao negócio, né? E a gente teve que colocar um pouco a cabeça para pensar. Surgiu a oportunidade da gente implantar a rede social corporativa por conta do surgimento dessa empresa chamada Jive, que hoje é a nossa parceira. Surgiu essa empresa no mercado. Assim, a Promologicalis, como uma empresa de tecnologia, ela está constantemente mapeando novos players para que a gente possa incorporar ao portfólio de produtos. Desculpa, eu me distraí um pouco por causa da aba de perguntas. Eu vou responder as perguntas para vocês no final em mais detalhes. Mas, rapidamente, assim, a ferramenta Jive é uma ferramenta paga. E eu já explico sobre a governança, a gente vai precisar
passar por isso durante a explicação. Mas eu vou voltar depois para explicar com mais detalhes. Então, e a gente, no processo de mapeamento de novos produtos, percebemos o surgimento da Jive, pareceu promissor, e então nós, dentro da Promodicalis, formamos um grupo para avaliar como é que esse negócio de rede social corporativa, que parecia tão legal no discurso do fornecedor, realmente se encaixava, primeiro, no nosso portfólio de produtos, segundo, no que faz sentido para nós, na gestão do conhecimento. Foi o local que nós encontramos. Porque o que não fazia sentido era a rede social só pela amizade, só para ficar amiguinho, só para aproximar os funcionários. Né? Existem outras formas de se fazer isso. O bebedouro, a sala de café, a sala de descompressão e outras tantas técnicas de aproximação física das pessoas servem para isso. Né? Então a gente foi atrás de qual era o real benefício. Eu tenho aqui um slide que já é conhecido de muitos de vocês, se não de todos, que é um slide sobre a evolução da sociedade humana. Né? Então vocês já viram isso em um monte de lugares. Textualmente isso foi apresentado pelo Toffler, se não me engano também na década de 90. E eu peguei aqui uma adaptação de um trabalho acadêmico desses dois autores. Bom, ele representa bem assim, os componentes que diferenciam a sociedade primitiva, da agrícola, da industrial e da sociedade do conhecimento. E um ou outro autor eventualmente vai dizer que entre a industrial do conhecimento houve uma efêmera sociedade da informação. Mas o principal aqui, sem querer chover no molhado, porque vocês todos já sabem disso, é que a fonte de poder, a fonte de riqueza foi mudando a cada era dessas, né? A cada evolução. Então, se na sociedade primitiva valia a força bruta, na sociedade agrícola valeu a propriedade da terra e dos meios de produção da terra, na sociedade industrial passou a valer a propriedade dos meios industriais de produção e principalmente a propriedade do capital, porque com capital você consegue comprar tudo que ficou para trás, consegue comprar recursos naturais, consegue comprar mão de obra. E nós chegamos então, foi detectado lá no início da década de 90, a chegada, a iminência da tal da sociedade do conhecimento. Né? E o Toffler, o Drucker, foram bons representantes dos autores que estudaram isso. Né? Também chovendo molhado, nessa era do conhecimento, as informações e os conhecimentos passaram a ser muito mais importantes que todo o resto, porque era fácil conseguir dinheiro, para conseguir máquina, para conseguir terreno, para conseguir mão de obra e assim por diante. Então, o conhecimento que a empresa detinha, a informação que ela detinha passou a ser a principal fonte de poder. Informação já nem tanto, porque a informação passou a ser muito democrática. Então, hoje a gente tem uma extrapolação de se dinheiro se tornou commodity, informação também se tornou commodity. E a gente está numa era em que o conhecimento, o tratamento que você dá à informação para colocar o conhecimento em ação é o que faz diferença. Mas nós percebemos, e isso agora não é parte do estudo do Toffler, um outro movimento dentro da era do conhecimento. Por isso que tem um espacinho em branco no slide, como vocês podem imaginar que tem alguma coisa aí, que é... Voltei, desculpe, aí, falta de habilidade com a ferramenta, aqui. Nós percebemos que dentro da sociedade do conhecimento está havendo um outro shift. Né? Vocês vão encontrar alguns autores falando sobre, por exemplo, a segunda revolução industrial. Né? E aí eles se apoiam na internet, que é democrática, que é amplamente acessível, os meios de computação hoje, computadores que estão também muito acessíveis, o acesso é muito democrático, o volume de informação que a internet oferece, a organização da internet, o smartphone e o tablet como meio de acesso às informações. Então existe uma outra mudança acontecendo dentro da sociedade do conhecimento. Esses autores eles estão que falam em segunda revolução industrial, eles estão se referindo já ao que eles acreditam ser uma migração já da sociedade do conhecimento para uma outra era, de transformação da produção por meio dessa tecnologia e dessas informações que estão amplamente disponíveis. E lançam um horizonte bem para frente, e essa discussão ainda está começando. Vale a pena pesquisar um pouquinho esse tema da segunda revolução industrial. Mas dentro dessa era do conhecimento que nós estamos, o que é que nós estamos considerando? Isso é fruto de uma discussão interna aqui na Promologicales. Eu não diria que nós estamos entrando numa era do conhecimento distintivo, como está escrito aí. Não foi essa a intenção, dizer que isso era uma era inteira. Mas o que nós estamos concluindo nas nossas discussões é que conhecimento está virando commodity também. Né? Principalmente porque hoje, por meio de aquisição de modelos de melhores práticas, né?
gerenciamento de projetos pelo PMI, ou então ITIL para gestão de infraestrutura de tecnologia, ou a ISO 27001 para segurança da informação, ISO 9000 para qualidade, hoje ISO 14000, enfim, nós temos uma quantidade grande de modelos de referência, isso é fruto dessa última década, o amadurecimento desse modelo de referência. O mercado abraça modelo de referência porque é uma fonte segura de conhecimento sobre como fazer, então a sua empresa não sabe fazer gestão de TI, tá bom, ISO 20000. Tudo bem, nenhum modelo de referência é para comprar e implantar exatamente da forma como está descrito na norma. Mas conhecer a norma é uma grande certeza de que você está começando, no mínimo, na metade do caminho, se não mais. Então, nem todo o conhecimento que pode ser adquirido dessa forma, ele não é distintivo, porque ele está disponível para todo mundo. E muito desse conhecimento ele já chega automatizado. Quando você implanta na sua empresa uma ferramenta de automação de processos, eu não estou falando aqui de Business Process Management, estou falando aqui de coisa comum, de implantar um ERP, implantar um SAP, um DataSul, uma ferramenta de CRM. Essas são ferramentas de software que, além de trazerem telinhas para você preencher os dados e alguns relatórios para ver o resultado, elas trazem nas funcionalidades e no processo de implantação know-how sobre como esses assuntos devem ser gerenciados dentro da empresa. Então, também implantar um software de automação de processos na sua empresa também é uma forma de adquirir conhecimento. E é muito democrático. Para quem acompanha o mercado de software, vai perceber que se 10 anos atrás a única forma de comprar um bom software era gastando muito dinheiro, hoje é possível com soluções de código aberto, fazer isso com custos subsidiados, com custos muito baixos, ou até sem custos de licenciamento de software. Então, é por conta disso que a gente se deu conta de que, peraí, então, quando a gente fala em gestão do conhecimento, para os nossos clientes, assim, nós vamos dizer para eles que todo conhecimento é precioso, que todo conhecimento vai gerar diferencial competitivo? Não, nem todo vai. Isso a gente já sabia, que tem certos conhecimentos que são acessórios, eles são necessários, mas eles são acessórios, tanto que a gestão do conhecimento, ela, como boa prática hoje, ela ela parte do pressuposto que você vai se dedicar, vai focar a gestão do conhecimento naqueles conhecimentos que são considerados críticos para a empresa, isso faz parte de qualquer metodologia de implantação de gestão do conhecimento hoje. Mesmo assim, nós percebemos que, além dessa filtragem do conhecimento crítico, nem tudo que faz parte do conhecimento crítico é um conhecimento distintivo. Assim, um SAP bem implantado na sua empresa vai fazer um efeito muito parecido com um SAP bem implantado no seu concorrente. Então, se você vai se diferenciar do seu concorrente, não é por meio da implantação do SAP. Aliás, ele passa a ser até pré-requisito implantar o software de automação. Mas de onde vem a distinção? E aí é que entra a rede social corporativa. Se a gente considerar que o conhecimento que é distintivo, que vai te criar vantagem competitiva, é aquele que não é comprável na forma de modelo de melhores práticas, não é aquele que foi trazido junto com os pacotes de automação de processo, esse conhecimento é aquele que passa entre os dedos, que passa entre os processos, no dia a dia. Cada vez que o seu profissional ele sai da sua área e ele vai dar uma palavrinha com a área vizinha, não porque ele quer socializar, mas porque ele faz a ligação entre os processos da sua área e o da área vizinha, para que algum processo ande melhor, ele descobriu que isso anda melhor, é o conjunto de todos esses pequenos processos não formalizados e as informações que estão associadas a esses processos não formalizados que compõem o seu diferencial competitivo, muito provavelmente. E aí a rede social dá acesso a essas informações e a esses processos. Esse é o mote. Foi esse o mote para a gente perceber que experimentar a gestão do conhecimento via redes sociais corporativas poderia ser muito interessante. Tanto para benefício nosso, para a gente manter a posição de liderança que nós temos nos nossos mercados, quanto para poder levar até o mercado esse know-how e dizer, gente, olha, eu posso te ajudar. Porque, claro, isso é negócio também para uma de Carlos, que tem uma equipe inteira de consultoria estratégica e tecnológica para ajudar o cliente. Então, vamos em frente. Quais são os benefícios esperados da implantação da rede social? Esse slide aqui e o próximo fazem parte do material interno que nós utilizamos durante o processo de buy-in, o processo de venda do conceito dentro da empresa que acabou justificando o projeto. Então, primeiro,
O que nós queremos é que o Grupo Logicalis é um projeto global, não é um projeto nacional, então, na verdade, a rede social nossa conecta os profissionais de todas as unidades geográficas mundiais do Grupo Logicalis, o que também é bastante divertido. O objetivo é tornar a empresa uma organização mais conectada, gerando mais produtividade e melhores resultados. Então, a gente está falando aqui de produtividade e de qualidade. São os dois grandes benefícios que nós esperamos. Como é que isso vai acontecer? Porque as barreiras à colaboração vão diminuir, então as pessoas vão poder ter acesso aos outros profissionais. É claro que isso não é só uma questão tecnológica, existe também um grande acordo aqui entre as lideranças. Né? Não adianta você ter uma liderança de área que diz, olha, eu não quero ninguém perturbando os meus funcionários, senão eles não fazem os trabalhos deles, porque isso já impede que o profissional vá andando até a mesa do colega para perguntar alguma coisa, vai impedir também que esse mesmo colega acesse a rede social para responder pergunta. Então, o processo de implantação trouxe não só a ferramenta que viabiliza a comunicação entre os profissionais e o acesso à informação, mas trouxe também esse acordo global, esse acordo geral entre as equipes em prol da colaboração. Então, a rede social corporativa viabiliza a colaboração por esses dois fatores, ferramenta e cultura, encoraja as pessoas a se manifestarem. Nós temos gente com um potencial muito bom de contribuição para as questões da empresa, mas eles não têm canal, eles não têm intimidade, não têm essa facilidade de chegar na mesa de um gestor e dizer, olha, eu acho que a gente podia fazer uma coisa de uma forma diferente. E ele pode fazer isso na rede social de várias formas, ele pode publicar um artigo num blog pessoal dentro da rede corporativa e assim por diante. Ele pode contribuir não fazendo a declaração polêmica, mas aproveitando que o colega fez a declaração polêmica, ele pode ir lá e comentar, eu concordo, até porque X. Ou então, eu discordo porque Y. Né? E aí, esse conhecimento que antes estava guardado para ele, que ele usava eventualmente, ou compartilhava só numa ocasião de café, ele passa fazendo uma ferramenta que é muito mais abrangente do que essa linha de café, alcança muito mais gente, e permanece registrado para aqueles que não puderam chegar na mesma hora do café e vão acessar esse conhecimento depois. Permite acesso rápido às informações, às pessoas e aos projetos, e é uma forma simples de compartilhar. Né? Então, esses eram os benefícios esperados. Eu tenho um slide aqui que é mais concreto, tem aqui motivações mais concretas. O que a gente espera objetivamente? Né? Fizemos também uma lição de casa, estudamos um pouco, relemos um punhado de livros, e nós chegamos à conclusão de que nós precisávamos identificar melhorias explícitas, objetivas, em comunicação das áreas, operação das áreas e gestão do conhecimento. Então, essa é uma das vantagens de ser uma empresa que já tem gestão do conhecimento bem disseminada. Você pode ir até a liderança de uma área e dizer, meu amigo, vamos conversar sobre a gestão do conhecimento na sua área. O que é que você vem fazendo em consonância com os processos de gestão do conhecimento da empresa? Então, nós tivemos essas conversas com todas as lideranças, separadamente, área a área. Tínhamos um formulário a preencher, para identificar, olha, quais são os gargalos de comunicação que você tem, o que não flui bem daqui para fora e de fora para dentro, de onde você quer receber informação e não recebe. Claro, isso vira depois pendência para outra área, mas nós fizemos esse mapeamento. Na mesma área, nós perguntamos, olha, quais são os gargalos de acesso à informação que você tem? Trouxemos um referencial teórico que falava sobre o volume de informações que é difícil de digerir, sobre a velocidade de mudança das informações e sobre a necessidade de você ter um profissional com competência, com background suficiente para consumir aquela informação. Esses são os 3 principais problemas do consumo de informação hoje. E nós buscamos com essas áreas quais eram esses gargalos. De novo, para identificar de que forma a rede social podia ajudar no fornecimento dessa informação ou no consumo dessa informação que vinha de fora. E também procuramos identificar com eles, olha, dos seus processos de criação de conhecimento, de formalização, né, de explicitação, de compartilhamento, de aplicação de conhecimento, tem alguma coisa que não está funcionando bem? E aí nós saímos também com uma tabelinha de coisas. Então, cada conversa com uma área dessas se tornou um formulário preenchido com essas respostas que orientam a estruturação da nossa rede social. Né? Foi depois dessas conversas que nós passamos a estruturação física do conteúdo dentro da rede social. Eu vou só repetir o que eu disse no começo aqui. Eu vi que as perguntas estão surgindo, eu só vou garantir que a gente chegue ao final da apresentação. Eu vou reservar um tempo para a gente conversar bem sobre todas as perguntas. Aí, se necessário, a gente volta no slide. Tá? Eu acho que
Normalmente em apresentações presenciais eu não faço assim, eu interrompo no meio, mas esse modelo de webinar acho que vai funcionar melhor se a gente seguir esse modelo, tá? Mas eu prometo que a gente vai checar as perguntas assim. O que nós conseguimos até então? Lembrando, a rede social entrou no ar em abril, aí a gente acompanha alguns indicadores, a ferramenta tem uns gráficos bonitinhos lá para acompanhar. Os dois principais gráficos são o de criação de novos conteúdos e o de adoção de usuários. Em termos de criação de novos conteúdos, é uma curva, né? O que nós percebemos é que no último período, ou seja, no último mês, de setembro para outubro, a taxa de crescimento de novos conteúdos passou de 20%, que era lá no começo. Nos 2 primeiros meses a gente crescia uma taxa de novos conteúdos de 20%, agora está crescendo a 50%. Ou seja, a cada 2 meses a gente dobra o conteúdo publicado na rede social. Dentre os tipos de conteúdo que a rede social permite publicar, aqui a ferramenta de rede corporativa ela é diferente do Facebook, né, onde basicamente você publica imagens, textos, links. Você pode fazer tudo isso na rede corporativa, mas você também pode fazer upload de arquivos, PDF, Excel, Word, qualquer tipo de arquivo, e você pode também editar colaborativamente esses arquivos que você subiu, ou então, como se fosse uma wiki, criar páginas editadas colaborativamente. Tá? Então, são esses vários tipos. Existem outros também, tarefas, itens de calendário, a gente não precisa entrar no detalhe agora, porque eu tenho uma tela mais na frente que vai mostrar. Mas os documentos, esses criados online ou os compartilhados por upload, são a grande maioria. Né? Em segundo lugar, vem os posts de blog, mas ainda assim a diferença é muito grande. Né? E as participações nas discussões, isso nos interessa muito, porque fórum de discussão, que é um dos tipos de conteúdo, é sinal de colega ajudando colega. Né? Então, uma coisa é alguém publicar um artigo e os outros vão lá contribuir. Fórum de discussão não, é mais um conteúdo do tipo, estou precisando de ajuda em tal coisa, alguém sabe fazer, alguém já fez, alguém já viu isso. Né? Então, esse tipo de relação entre os profissionais via ferramenta nós estamos buscando. E aí os índices para nós não estão ainda satisfatórios. A gente, aqui de novo, esse percentual é de velocidade de criação de novas discussões. A gente tinha 20% lá nos 2 primeiros meses, no último mês o crescimento está de 25%. Isso gera uma curva crescente, mas não é a curva que a gente queria uma coisa mais exponencial, então nós vamos fazer algum plano de ação para tratar isso. Em termos de adesão dos usuários, eu diria que 98% das pessoas estão na rede social. E é claro que aqui conta também tem que ser muito honesto, conta o velho truque a intranet é a rede social hoje. Né? Então, qualquer notícia que o profissional queira ver publicado pelo nosso marketing interno, ele vai entrar na rede social para ver. Isso, de certa forma, ele prejudica a estatística de usuários ativos, porque quase 100% deles está ativo. Só não está ativo quem está de licença médica, ou licença maternidade, ou férias prolongadas, enfim. Mas, a parte disso, o índice de participação é muito grande. Então, nós temos 30% dos usuários participando, ou seja, criando conteúdo ou comentando em cima do conteúdo que alguém criou, sendo que desses 30%, 9% são de criação de conteúdo novo. Né? Não é 9% dos 30%, é 9% do total. Né? Então, alguns de vocês devem conhecer aquela tal regra do 1%, que diz que em qualquer iniciativa de colaboração na internet, 1% cria conteúdo, 10% comenta o que alguém criou e 89% não fazem nada, estão lá só para ler, o que também é válido. Né? Público que frequenta para fazer leitura também é válido. Aqui os índices eles são melhores, são 9% da população criando conteúdo, 30% participando, e aí sobra então 61% que estão lá só para ler, o que também é válido. Né? Então, acho que são bons números, mas nós ambicionamos mais. Eu tenho aqui alguns screenshots, algumas telas da rede social para vocês conhecerem. Essa aqui é a página inicial da rede social global. Né? Então, todo mundo entra pela página global. E vocês podem ver pelo menu de cima, que a resolução aqui não é ótima para isso. Para mim está bem pequenininho, talvez para vocês esteja um pouco maior. A gente tem no menu superior as localidades geográficas. Né? Ásia-Pacífico, Europa, Américas. E aí, abrindo esse menu, abrem-se as subopções. Né? Em Américas, a gente tem Brasil e Latam, né? Brasil e SCAN, né? Que é Cone Sul e região andina. Na Europa, tem Alemanha, Espanha, Irlanda e assim por diante. Do lado esquerdo, a gente tem um menu que, nessa página inicial, ele é fixo. Ele tem o seu inbox, onde você recebe notificações. Tem nessa seção de atividades, tem o equivalente
a timeline do Facebook, né, que é aquela sequência de tudo que você está seguindo dentro da ferramenta, tudo que as pessoas que você segue publicaram, tudo que as páginas que você segue publicaram, todas as palavras que você segue publicaram. Oi, Cristina, eu estou vendo uma pergunta: a intranet é a própria rede social ou dentro da intranet eu teria um portal que conecta com... Não, é a própria. Na verdade, nós abrimos mão da nossa intranet. Nós tínhamos uma intranet desenvolvida em cima de SharePoint, bastante garbosa, bonitona, e o conteúdo dela foi reproduzido inteiro, foi reconstruído dentro da rede social. Então, hoje, a intranet é a rede social. Isso vai ficar mais claro no próximo slide, que é o slide da página principal Brasil. Então, lá era a página principal da Logicalis Connected, da rede. Aqui é a página principal do Promon Logicalis Connected. Tá? Todos os países têm uma página principal. O layout é padronizado, não é idêntico. Na verdade, a gente dá autonomia para as áreas mudarem um pouco o layout das suas respectivas páginas de entrada, mas todo mundo tende a seguir o mesmo visual, porque existe benefício em visuais padronizados, todo mundo entende isso. Mas vocês podem ver aqui a página principal, ela é muito próxima do que nós tínhamos na nossa intranet convencional em SharePoint. Aniversariantes, a gente tem aqui um link para a área de suporte, onde tem vídeos de suporte, artigos de suporte, tem formulário para enviar perguntas, um carrossel de imagens que fica girando aqui, passando tudo que aconteceu de mais recente, que tem destaque, o conteúdo dos outros países, tem uma região também aqui, acesso às ferramentas, também é tudo via a página principal da rede social, é uma intranet. Tá? Então, hoje, nós vemos a nossa rede social corporativa sob dois olhos. Existe o marketing, que vê a rede social corporativa como a intranet. E eles trabalham, usam a rede social dessa forma. E existe a gestão do conhecimento, que vê a rede social como espaço de colaboração para atingir aqueles objetivos que a gente enunciou lá atrás. Tá? Eu tenho aqui uma amostra, isso aqui é uma página de uma área interna, área de suprimentos e logística. Eles também têm a sua página de entrada, que depois se subdivide em outros conteúdos. Mas aqui eu peguei essa página porque ela representa muito do que é o Logicalis Connected, o Jive, no dia a dia das áreas. Aqui os tipos de conteúdo que podem ser criados, discussões, perguntas, documentos, upload de arquivos, vídeos, tarefas, itens de calendário, assim por diante. Tem bastante coisa, muitos tipos de conteúdo. Um quadro com os colaboradores mais recentes, aqui como se fosse uma timeline da área. Eu só arrisquei aqui, desculpe gente, aqui é conteúdo de suprimentos, não convinha ficar explícito aqui, eu sei que vocês vão entender. Do lado de cá, um warning, né, um alerta sobre, olha, quem é que enxerga o conteúdo dessa área, e nós percebemos essa necessidade depois de um tempo. E depois nós temos itens em destaque, eventos em destaque, enfim, é uma rede social bem típica, mas bem estruturada, isso tem funcionado bem para a gente. E aqui uma amostra de página de perfil. Esse é o meu perfil na rede social. Vocês veem que eles têm também um sistema de... Esta ferramenta em específico, a Jive, ela tem um sistema de atribuição de pontos por cada atividade na rede social. E aí, à medida que você atinge certa pontuação, você recebe um título. Eu estou aqui, acho que na quarta ou quinta categoria de usuário, com 1.200 pontos, categoria tracker, enfim. Mas você consegue na página de qualquer pessoa ver qual é o status update dele, assim como existe no Facebook, no LinkedIn, o que ele andou publicando. Aqui é o post mais recente do meu blog pessoal aqui dentro da empresa, as pessoas com que eu me relacionei recentemente, os documentos que eu li ou produzi, os lugares, né, no jargão do Jive são espaços, os espaços que eu frequento dentro da nossa rede social, e assim por diante. Então vocês veem que é uma página típica de perfil de rede social. Enfim, um último slide para falar sobre lições, aí eu vou lá para as nossas perguntas para quitar minha dívida com vocês. O que é que nós descobrimos? Eu procurei evitar aqui as lições aprendidas típicas, tá? Então peguei aquilo que é mais curioso para compartilhar com vocês. Isso é clichê, mas eu não podia deixar de citar. Apoio da alta direção é fundamental. É fundamental porque, assim como em outros tipos de projeto, não dá para garantir cálculo de retorno sobre o investimento, pelo menos por enquanto. Então nós precisamos que a alta direção nos apoie, porque acreditam naquela visão que eu compartilhei com vocês mais cedo, de que vai trazer ganhos de produtividade e qualidade, porque a gente está numa sociedade de conhecimento que
exige que, como diferencial competitivo, você tenha acesso a conhecimento distintivo e que a rede social é o meio de se ter acesso a esse conhecimento e assim por diante. É preciso vender essa visão, acreditar nela e aí ter o apoio para que você não seja cobrado no dia seguinte do ROI. A cobrança vai vir, uma hora dessas, mas a princípio a gente precisa ter o apoio para que o projeto deslanche. É preciso planejar a estruturação do conteúdo e as formas de utilização de antemão. Aquelas entrevistas que a gente fez foram importantes para identificar os modelos de utilização. Não dá para botar no ar e achar que as pessoas vão vir e vão utilizar a rede social. Elas já têm LinkedIn, Facebook, elas têm outras coisas para isso. Então, planeje. Colocar no ar é mais fácil do que fazer a rede funcionar. Eu sei que isso é óbvio. E aí vale aquela menção que eu fiz de que, olha, o crescimento é lento e a regra do 1% se aplica e está tudo bem. Tá? Precisa ter isso em mente, que está tudo bem. É importante identificar as principais iniciativas e incentivá-las. Nós estamos nesse momento agora, depois de 6 meses, percebendo que de todas as áreas da empresa, há 3 áreas específicas que têm um uso muito ousado da rede social. Então, eu vou me sentar com eles para verificar o que está por trás das iniciativas e padronizar, não para enquadrá-los, não é isso, não pretendo mexer em nada do que eles estão fazendo, mas é conseguir enxergar o modelo para poder levar para as áreas que não estão fazendo a mesma coisa, talvez porque não saibam. E é claro que depois, para levar isso para o mercado, vai ser muito, muito útil. E é legítimo. Né? Assim, iniciativas que nasceram legitimamente, que geram resultados legítimos, isso é fantástico. É importante deixar claras as regras de utilização. Então, nós temos manuais publicados na área de suporte, foi feita uma campanha para todo mundo, treinamento, e-learning, para explicar como é que usa a ferramenta, por 2 motivos. Primeiro, porque elas devem saber utilizar a ferramenta, e porque você precisa combinar, assim, o que se compartilha aqui. Né? Não é a foto do gatinho, tal, o que nós esperamos. Né? É uma rede social corporativa, então tem objetivos. Até para evitar aquela discussão de, para que implantar esse negócio? Rede social na empresa, que perda de tempo, já não basta o Facebook e tal. Assim, e lembrando, é bom ter coerência. Aqui na Promologicalis, Facebook, Twitter, LinkedIn, o acesso é liberado. Se na sua empresa, por motivos compreensíveis, isso não for liberado, eu vou entender, é preciso que a postura da rede social interna leve isso em consideração, tá? No discurso e no desenho. Importante capacitar, como eu disse. Lembrar que alguns usuários não usam Facebook, eu descobri isso ao longo desse tempo. Tem gente que não usa Facebook, então não adianta fazer analogia. Olha, isso aqui é que nem a timeline do seu Facebook. Eu não tenho Facebook. Tá bom, então deixa eu te explicar. Aqui aparece, enfim. Eu podia ter me dado conta disso antes, mais cedo. Né? É importante identificar, envolver e empoderar os facilitadores. Quem são os facilitadores? Naquelas entrevistas com as áreas, você já pode perguntar, olha, quem da sua área, quem da sua equipe tem mais jeito com esse negócio de rede social? São esses os caras que protagonizam aquelas principais iniciativas. Fica de olho nele, dá apoio. Aqui dentro da Promologicalis, nós criamos dentro da rede social um espaço específico para interação entre os facilitadores. Tá? E o espaço é restrito. Né? Até para a gente ter esse efeito. Olha, aqui é a Zona Franca, aqui é Las Vegas. Aqui a gente pode falar o que a gente quiser sobre a rede social, porque ninguém está vendo. Né? O que se fala no grupo de Key Users, fica no grupo de Key Users. Não, é claro, vai virar depois alguma coisa boa, né? Mas existe aqui esse espaço para a gente reunir os facilitadores e alimentá-los com informação privilegiada. É preciso manter uma equipe de suporte à ferramenta e ao uso da ferramenta, né? Porque eles demandam, é preciso. Os conceitos não são tão óbvios quanto parecem. E é preciso perceber claramente, em tempo de planejamento, quais os conflitos com outras ferramentas, principalmente de comunicação e de armazenamento. Então, a gente teve aqui muita discussão prévia e continuamos discutindo coisas do tipo, peraí, mas arquivo é para eu pôr no SharePoint ou é para eu colocar no Logicalis Connected? Você tem que ter resposta para isso. Preciso montar uma reunião de equipe, mas eu faço isso no Webex, que nós temos, no Jabber, que é a nossa solução de comunicação unificada, ou faço isso na rede social? Você precisa ter resposta para isso também. Tá? Ok, é o momento das perguntas e respostas. Puxa, o tempo foi bem cronometrado. Eu vou gastar mais uns minutinhos. Quem puder ficar, eu agradeço. Vai ser bastante interessante. Eu sei que está na hora do almoço, todo mundo está com fome. Bom, eu vou ver primeiro aqui no chat. Eu já respondi a pergunta da Cristina sobre a internet. A Jaqueline está perguntando aqui 2 coisas. Vocês sugerem temas de discussões em fóruns e grupos ou os temas são livres? Nós, community managers, nós não sugerimos discussão nenhuma. Nós delegamos às áreas, aos facilitadores, promover esse tipo de discussão. E até por isso que em algumas áreas isso acontece e em outras não. Tá? Então,
Eu diria que a resposta à sua pergunta é sim. As lideranças das áreas promovem essas discussões. Eu já presenciei no espaço da equipe de consultoria, por exemplo, claro, eles são muito criativos, discussões muito boas que em um prazo de 3 dias chegaram à formatação de um novo produto, com uma apresentação PowerPoint de apoio à venda pronta. E eu vi 15, 18 pessoas contribuindo para a discussão e para a formatação do PowerPoint. Foi algo impressionante que eu vi acontecer. Então, sim, mas isso é responsabilidade das áreas. Aí, assim, se não ficou claro, as áreas têm seus próprios espaços, né? Então, não é um grande sopão de coisas que nem o Facebook, tá? As pessoas colaboram dentro de algumas fronteiras, entre aspas, geográficas. Há alguma prática para transformar o conhecimento gerado nos grupos em uma solução educacional, normativa? Sim, na verdade, a nossa cultura de gestão do conhecimento, apoiada em centros de competência, tem como papel do centro de competência sacramentar todas as boas práticas em ferramentas de capacitação ou em normativos que padronizam processos. Então, sim, a rede social é só mais um lugar onde isso acontece, mas essa preocupação ela é constante dos centros de competência. Eles têm uma carga horária prevista para isso, eles têm orçamento anual para isso, tem metas de estruturação dos processos e das ferramentas e de capacitação das pessoas. Então, monitorar a ferramenta faz parte desse trabalho. Tá? Bom, eu estou indo agora para as perguntas. A ferramenta é paga, como eu disse, sim, a ferramenta é paga. O Jive ele é licenciado por usuário. Acho que esse é um modelo bastante comum. E não foi essa pergunta, mas acho que é interessante esclarecer. A gente está usando o Jive na modalidade SaaS, Software as a Service. Então, nós utilizamos a nuvem da Jive e aí nós não precisamos nem de investimento em hardware, em software, nem em pessoal para fazer implantação e nem para fazer os upgrades de versão do software. Então, há outras opções no mercado que também são oferecidas no formato SaaS, e aí o que você precisa vencer são as barreiras, os obstáculos mas o fornecedor é confiável, ele não vai desaparecer de uma hora para outra, a agência de inteligência americana não vai ficar espiando o que a gente publica lá dentro. Tem todos alguns mitos e algumas preocupações técnicas pertinentes que têm que ser vencidas, tá? O Grilo está perguntando aqui no chat, como alcança a assertividade nas buscas por conteúdo e informações? Uhum. A pergunta do Grilo é perigosa, né? Porque o Grilo trabalha com digital assets, né? Então ele quer uma resposta sofisticada. O fato é o seguinte: o mecanismo de busca do Jive em específico é muito, muito bom. É muito bom. Eu diria que até hoje eu nunca vi nada parecido ao preço que nós pagamos. Eu diria que 2 segundos depois de você fazer o upload de um arquivo, ele está completamente indexado. E você consegue, na busca do Jive, achar o conteúdo. É claro que a gente continua sofrendo do mesmo mal de qualquer busca geral, né? Que é quais são os conteúdos que vêm primeiro, em que ordem, como é que ele faz um ranking de relevância. Bom, a ferramenta faz por si só, não conta como faz, e os resultados têm sido interessantes. Eu acho que é a melhor resposta que eu posso te dar. A categorização de conteúdo com base em tags, tanto taxonomia quanto folksonomia, existem na ferramenta e a gente usa. Mas eu não poderia te dizer que é isso que salva e que dá qualidade para os nossos resultados. Tá? A gente vai ter que verificar isso com mais tempo ao longo da utilização. Governança, que é a segunda pergunta do Lisandro. Bom, como eu disse, a gente tem o Community Manager, o papel de Community Manager, que é um colegiado que tem um Enterprise Community Manager no Reino Unido e tem um Regional Community Manager em cada região geográfica, e a gente delega as lideranças das áreas por meio dos facilitadores, o monitoramento e a promoção da utilização da rede social nas áreas. É isso. E aí o marketing tem suas próprias métricas voltadas à parte de intranet, é assim que está funcionando. Né? O suporte ao usuário é feito por meio do nosso Service Desk, ou seja, aquele número para comprar no seu telefone para dizer, meu computador não está funcionando, eu preciso do formulário X, enfim. Nós capacitamos também o Service Desk a receber os chamados da rede social, e aí quando eles não têm um registro que ensine como resolver, aí eles passam
para mim, e aí eu tenho alguns pares que me ajudam a tratar esse tipo de chamado, que é um volume menor. Eu vi que o Fábio fez aqui uma pergunta, eu vou primeiro priorizar a lista de perguntas que vocês mandaram anteriormente, eu já volto aqui para a janelinha de chat. Ah, é que vocês não veem as perguntas, né? Tá bom, estou trapaceando. São 13 perguntas, eu estou na terceira. O Fernando perguntou sobre Grilo, eu volto à sua pergunta daqui a pouco, né? 3.0. Bom, sala de descompressão. Bom, eu mencionei sala de descompressão como sendo aquela estratégia típica principalmente de empresas de helpdesk, lá é essencial, você ter um ambiente físico onde a pessoa possa se desligar do ambiente de trabalho e se descontrair um pouco até para descansar, para repousar, mas também para poder ter aqueles encontros ocasionais com as pessoas na sala de café. E existem muitos executivos que acreditam no poder criativo desses encontros ocasionais. Vocês devem ter visto já pessoas falando sobre a preocupação disso na Apple nos Estados Unidos, ou no Yahoo. Nós temos aqui também na Promologicalis as nossas salas de café, que sim, são salas de descompressão, além da mesinha e as cadeirinhas para tomar um café tranquilamente, tem as máquinas de café com bebida gratuita, tem o sofazinho para poder descansar, o vaso de planta para deixar o ambiente mais agradável. Nós temos uma máquina de Nespresso para quem quiser trazer suas cápsulas, 2 vezes por dia nós temos reposição de frutas o dia inteiro, enfim. Então nós temos nossa sala de descompressão e eu diria assim que é importante, nada substitui nada, né? Assim, a rede social e a sala de descompressão para essas conversas ocasionais, elas são muito interessantes. A quarta pergunta, como isso se liga a iniciativas de aprendizagem informal? Bom, oficialmente eu deveria trazer o nosso RH para falar sobre aprendizagem informal, mas o fato é que além das ferramentas formais de aprendizagem, né, o treinamento presencial e os treinamentos virtuais, o e-learning, que nós utilizamos amplamente, principalmente porque aqui é uma empresa de tecnologia e, como vocês podem imaginar, a necessidade de certificação e de reciclagem de profissionais é constante, então nós fazemos muito uso dessas ferramentas, principalmente por causa do caráter assíncrono da aprendizagem, de poder aprender a qualquer momento. Nós temos, assim, prática constante o aprender fazendo por meio do trabalho conjunto, por meio da tutoria, do programa de mentoração. Uma coisa que nós não exploramos muito ainda é a oportunidade trazida pelo compartilhamento de vídeo, de tutoriais elaborados pela própria comunidade. A gente não faz muito uso disso, mas eu acredito que a gente em breve vai poder se atrever um pouco mais a trabalhar isso. Eu vou procurar passar rapidamente pelas perguntas para não deixar ninguém sem resposta. Tá? Mas a gente depois pode... Aí eu peço que o Fernando me avise se por acaso a gente começar a estourar tempo da sala e a gente precisar deixar para responder as perguntas offline. Tá? Fernando pergunta se nós temos o objetivo de diminuir as trocas internas de e-mail. Esse é um case clássico que a gente acha fácil na internet, e aí tem nome, né? Assim, é a Philips e a Volkswagen que dizem que conseguiram eliminar, sei lá, os percentuais, 40%, 60%, 80% do volume interno de e-mails graças à implantação da rede social. Não é um objetivo. Tá? Vai acontecer? Eu acho que vai. É legal sim, porque na rede social o histórico das discussões fica lá registrado de forma mais organizada do que aquelas cópias de e-mail espalhadas nas caixas de correio de todo mundo. Aqui ninguém tem acesso por questão de privacidade, né? O e-mail... Enfim, é uma solução muito melhor. Não é objetivo substituir o e-mail, mas a gente prevê que vai haver essa redução. Nós já começamos a fazer as medições, mas ainda nós não percebemos impacto na troca de e-mails. Tá? O volume ainda não é significativo. Mas vai acontecer como efeito colateral. Também do Fernando, é comum as pessoas cobrarem realização de tarefas via rede social corporativa? Ainda não. Tá? Os processos da empresa prevêem outras formas de se gerenciar projeto. Mas eu já percebo alguns usos piloto da rede social para colocar a lista de tarefas da própria pessoa, para se autogerenciar, ou para as tarefas da equipe, para elas compartilharem as tarefas. Então já está surgindo. Tá? Então a pergunta é comum isso? Não é comum, mas já há ocorrências. Se a gente perceber que isso é uma boa prática, e eu vou fazer isso nesse levantamento que eu vou fazer agora sobre as melhores práticas, aí a gente vai poder estimular e a coisa realmente vai
vai acontecer. Também do Lisandro, há expectativa de tornar públicas conversas que antes só aconteciam de forma privada? Isso é estimulado? Existem receios dos funcionários contra essa escuta institucional? Rapaz, isso é bastante delicado, né? Eu não posso dizer outra coisa a não ser não temos planos de tornar públicas conversas que são privadas, tá? E a ferramenta permite conversas privadas também. Tá? O que a gente esclarece é que se a gente está produzindo alguma coisa para a sua área, esse conteúdo ele é importante para a área, ele só vai ser de utilidade se ele for público, pelo menos dentro da área. Então, a nossa rede social tem uma estrutura que tem áreas públicas, muitas, mas cada área tem áreas públicas e privadas. Então, se existe uma preocupação de, eu estou falando uma coisa aqui, mas eu não quero que o pessoal de finanças veja, porque a gente ainda não sabe se vai investir nisso, então discute isso na área privada de sistemas, por exemplo. Então, mas assim, nós precisamos gerar uma relação de confiança com os usuários e nós não vamos correr o risco de acidentalmente ou propositalmente transformar em público um assunto que era privado. Se a gente achar que isso merece ser público, vamos procurar os interlocutores e dizer, gente, olha, isso que vocês estão discutindo é muito legal, vocês não querem levar isso para um fórum maior, e se eles não quiserem, a gente vai entender, enfim, filosoficamente essa é a postura. Outra pergunta, na rede social corporativa, existe alguma restrição de quem pode ver determinadas conversas ou não? Sim. Como eu disse, existe tanto a possibilidade que a ferramenta traz de você manter conversas privadas com uma ou várias pessoas, assim como criar conteúdo que é privado só para você, como existem também, oficialmente, espaços, lugares, dentro da rede social em que as áreas podem ter conversas privadas. Então, sim, isso é possível por vários motivos, né? A privacidade não é só uma questão de fazer escondido. É também porque, às vezes, a gente está falando de alguma informação que o cliente considera propriedade intelectual e a gente não pode ter uma discussão ampla dentro da empresa. Tá? Então, há vários motivos, mas sim, nós temos recursos para dar privacidade quando a privacidade é necessária. Poderia falar mais sobre as principais barreiras ou dificuldades que se apresentaram na implantação da rede? Olha, para falar a verdade, o usuário é o L. Carlos Filho, imagino que seja Luiz Carlos. Luiz Carlos, implantar foi fácil. Ainda mais porque a ferramenta era SaaS, né? Então ele foi lá, contratou, fez o contrato com eles, é só configurar algumas coisas, tem umas tarefas técnicas de integrar, principalmente com o nosso ambiente de login de rede, para não criar mais uma senha para o nosso usuário, mas implantar foi muito fácil. O principal agora é a gente conseguir alavancar o uso da ferramenta, e para isso a gente tem algumas barreiras ligadas às pessoas que acham que não é legal esse negócio de ficar pondo na rede social, tinha que colocar conteúdo só no SharePoint, só no SAP, então, mas são barreiras assim, nós viemos durante anos dizendo, gente, olha, vocês têm que guardar tudo no SharePoint, aí depois de 5 anos falando isso, você vem e diz, olha, não precisa, porque agora tem um outro lugar, a pessoa obediente, que atendeu ao seu pedido, agora ela passa a questionar a nova diretiva, mas aí é uma questão de você trabalhar e explicar, não é mandar, né? Assim como feito na época do SharePoint, é explicar em que casos é importante compartilhar na rede social e de que forma compartilhar, por que é seguro, enfim, tem um canal aberto para discussão, isso não só com o usuário final, mas com as lideranças, com os executivos também, tá? Ainda que aqui na Promologicalis, como eu disse antes, tudo é um pouco mais simples porque nós temos essa cultura da gestão do conhecimento. Então, compartilhar é uma obrigação, todo mundo sabe disso. É que na outra mão tem a mão do proteger por causa da segurança da informação, e isso acaba gerando alguns contra-argumentos que você tem que ter resposta para esses contra-argumentos. Uma pergunta da Jaqueline de novo sobre a questão do direito autoral intelectual. Por acaso, por exemplo, caso de artigo postado em rede social, se houver demissão do funcionário autor, o artigo é mantido na rede social? Sim, o artigo é mantido, mesmo porque faz parte daquele monte de documentos que o funcionário assina quando entra na empresa, que tudo que ele produz aqui dentro é propriedade da empresa. É de praxe, tá? Então, escreveu aqui dentro é da empresa, não é nem a coautoria. Claro, ninguém vai impedir o sujeito, o ex-funcionário de reprocessar isso e continuar trabalhando esse assunto fora da empresa. Mas não há dúvida de que o conteúdo é de propriedade da empresa, tá? Não há nenhum dilema com relação a isso. De novo, do Lisandro, vocês medem a qualidade dos conteúdos quanto à sua incorporação no trabalho? Quantos % desse conteúdo são relativos a engajamento vazio? Não temos a medição ainda, Lisandro. A nossa luta agora é fazer a rede social ser utilizada. O primeiro desafio era fazer as pessoas entrarem, tranquilo.
O segundo desafio é fazer eles produzirem conteúdo. A gente está naquela curva de 20%, 5%, 50% de aceleração. A gente precisa de mais conteúdo. Aí depois a gente vai poder se preocupar com a qualidade de qualquer conteúdo, desde que respeite as nossas regras de uso de redes sociais, né, que tem aquelas recomendações de conteúdo ofensivo, de respeito à propriedade intelectual, citação de referências. A gente vai poder, quando tiver volume, passar a tratar mais a questão da qualidade. Como as pessoas, mas eu posso dizer que há conteúdo de muita qualidade sendo publicado, isso eu posso dizer. Né? Como as pessoas são encorajadas a dizer não sei? Os fóruns só têm a funcionar se a organização não reprime a ignorância dos temas. Aqui não tem muito esse problema do dizer não sei, tá? Eu presencio muito o profissional que vai no colega do lado e pede ajuda e o colega ajuda. Embora todo mundo tenha horas a apropriar e tenha coisas para fazer, isso faz parte da cultura da empresa, tá? É claro que deve existir um pouco de estigma ao dizer não sei, caso contrário o volume seria muito alto, mas eu não tenho uma medida, uma mensuração para poder compartilhar com vocês ainda. A gente vai ter. Tá? Mas o índice baixo, o crescimento baixo do conteúdo de tipo de discussão me preocupa. Significa que a pergunta não está sendo feita, possivelmente porque eu não quero dizer que não sei. Ou o lado positivo pode ser, não, porque eu tenho outros canais para conseguir informação, aí é o problema da rede social. Eu ainda tenho que fazer esse diagnóstico. Tá? Ana Paula está agradecendo, eu que agradeço muito a sua visita, a sua participação. E o Fábio, refazendo a pergunta que estava lá no chat, sobre a orientação do Fernando, a cultura da Promologicalis possivelmente incentiva a colaboração entre os funcionários, é verdade. Sendo isto um fator importante para a GC? Sim. Sempre foi assim ou houve alguma mudança na cultura para prover esta colaboração? Olha, a Promon, o grupo Promon tem 50 anos, 55. A Promon é a primeira empresa, eu não sei mais dizer se é a única, durante algum tempo ela foi a única empresa que ela é 100% de propriedade dos seus profissionais. Ela é uma empresa, um modelo de empresa de propriedade dos funcionários. E isso, essa colaboração, essa contribuição, a mensagem de que, olha, sócio, né, virar para o colega do lado e dizer, sócio, eu acho que a gente podia economizar esse dinheiro e não gastar isso agora. Né? Esse tipo de diálogo é muito constante dentro do grupo Promon. E naquela joint venture que criou a Promologicalis, que foi a junção da Promon Tecnologia, que era uma subsidiária, com o grupo Logicalis, trouxe como componente da joint venture que deveria prevalecer a cultura do grupo Promon. Então, essa cultura ela vem de longa data. Então, se você me perguntar como vocês implantaram isso, eu preciso ser honesto, eu não ajudei a implantar, eu acho que foi um processo gradativo que levou vários anos. O processo de recrutamento e seleção e de avaliação de desempenho leva em consideração essa característica das pessoas. Então, quem entra para a Promon já tem esse perfil, já tem esse perfil, além do perfil técnico necessário. Então, eu diria, aqui foi mais fácil do que seria em outros lugares. Então, se eu puder dar algum conselho, o conselho seria, se na sua empresa não é exatamente assim que funciona, comece por onde funciona assim, né, onde tem um espírito de colaboração maior. E o segundo conselho para quem começa numa empresa que não é assim, é que também não dá para você ignorar o resto da empresa, porque o negócio acontece no restante da empresa. Se eles não colaboram, legal, então você vai ter que se planejar para montar uma rede social num contexto adverso. Tá? Eu não tenho a resposta, mas se você se vir nessa situação, podemos conversar, vamos tentar pensar junto, é sempre um prazer. E eu vou agora responder a pergunta do Grilo, que ele deixou escondida lá no chat, que era a provocação que o modelo atual é 2.0 se a gente já pensa em 3.0. Então, Grilo, amigo Grilo, o conceito de internet 3.0, ele vinha já nos últimos anos todos sendo construído como sendo a internet, a web semântica, a web do significado, do conteúdo, e estava diretamente ligado ao que hoje a gente acabou se chamando de internet das coisas, né, da Internet of Things, em que a gente ia ter mais automação do consumo do conteúdo da internet por mecanismos automatizados, que é uma interpretação completamente diferente do 3.0. Mas, em paralelo, a gente pode sempre lembrar daquele livro que o José Cláudio Terra compilou, ele curou junto com um monte de outros profissionais de grande valor, chamado eu acho que era a Organização 3.0, Empresa 3.0, um livro muito interessante que tem vários cases
de uma geração 3.0 das redes sociais. Aí ele falava de a empresa de saúde 3.0, o escritório de advocacia 3.0, a indústria 3.0, esse era o mote do livro. E aí sim, acho que cabe isso que você colocou, né, de que, olha, o 3.0, a empresa 3.0 é aquela empresa que sabe atuar colaborativamente, socialmente. Então, eu acho que o que a gente está falando aqui sim é compatível com essa definição de 3.0. Eu acho que sim. A gente sai do que um colega meu chamaria de xalala, a gente sai do xalala e parte para uma abordagem concreta de 3.0. E como em tudo que a gente vê na vida, gestão 2.0, o André Saito está me corrigindo aqui, obrigado, André. Mas assim, então até vou ler um número no título do livro. Mas o que importa é que essa abordagem aqui é a abordagem similar a desse livro, de que as empresas vão trabalhar de uma forma diferente a partir de agora. Assim, as referências bibliográficas elas são muitas, é difícil a gente fazer isso nesse intervalo de tempo que a gente tem. Então tem muita coisa rica para ser lida, essa do livro Gestão 2.0, o livro sobre a segunda revolução industrial, toda a mudança que está acontecendo em torno da internet das coisas, sobre a inteligência artificial, ou Economics e Macroeconomics, que é uma referência também bastante interessante, que fala sobre mercados, ideágoras e assim por diante. Então, bom, a gente não consegue compilar isso facilmente. Eu diria só que eu fico muito satisfeito em ter participado desse projeto, porque ele está alinhado com essas tendências todas que eu acabei de mencionar, que apesar de muito diversas e difíceis de costurar, elas são o caminho para o futuro da empresa. A gestão do conhecimento está relacionado a isso, mas eu acho muito estimulante, porque esse movimento da colaboração dentro da empresa é importante não só para a gestão do conhecimento, mas para a evolução estratégica da empresa, para o modo de funcionamento da empresa. Isso é muito interessante. Tá? Tem outras tendências também que se juntam a essas todas, mas o tempo é curto, a gente não pode ficar filosofando aqui. Né? Ok, 1h20 de interação, não dá nem para chamar de interação, né? Eu peço desculpas por a gente não ter uma interação mais rica, eu espero ter conseguido passar para vocês um pouco, atender a expectativa de vocês quando vocês se inscreveram para esse webinar. Eu espero ter respondido as perguntas. Se vocês tiverem outras perguntas ou quiserem só puxar papo para a gente conversar, eu peço a vocês que direcionem isso para o nosso amigo Fernando Fukunaga, da SBGC, e quem sabe a gente não cria uma comunidade prática ou uma comunidade de interesse na SBGC, para a gente levar esse assunto adiante e amadurecer ele multi-empresa. Vai ser sempre um prazer. Ok, fantástico. Então eu vou ficando por aqui. Libero todo mundo para o almoço. Peço desculpas por fazer vocês passarem fome esse tempo todo. E a gente vai se encontrar em outros eventos da SBGC e do mercado por aí. Um abraço para vocês. Até mais.